Sentai-vos, queridos irmãos, louvado seja Deus por esta oportunidade. E eu não poderia deixar de falar, porque nós estamos num momento muito importante da nossa igreja. Eu peço que todos prestem atenção nesse momento de grande importância para a nossa igreja. 64 anos. Eu fiquei pensando ali, enquanto os irmãos cantavam esses hinos tão maravilhosos, quantas coisas boas Deus já não fez por nós aqui. Eu cheguei, mas 64 anos, reverendo Jaqueline. Quantas almas, queridos irmãos, quantas pessoas foram alcançadas por essas portas abertas. Então eu me sinto muito honrado de ser presidente do conselho. Eu nem acostumo com isso. Quantos homens de Deus não passaram por esse público, irmãos? Homens bons, né? Quantas vidas, quantas histórias que as pessoas mais antigas aqui da igreja conhecem. Que coisa maravilhosa. E eu gostaria de dar uma explicação para os irmãos, que nós temos conosco o licenciado Júlio, que foi mandado para cá pelo presbitério para nos ajudar. Por quê? Porque nós estamos envolvidos em Ibaté, a Gisele em São Carlos. Irmãos, estava cansativo para nós. Mas eu confesso que nas vindas que eu estive aqui, amei vocês. Foi amor à primeira vista, né? Então eu sinto muita saudade dos irmãos. Mas não me esqueço de vocês nas orações. E claro, estarei sempre aqui para ministrar a ceia. Estaremos aqui. Então vocês ainda não vão se livrar de mim. Né, dona Maria José? Nós louvamos a Deus por tudo, irmãos. Louvamos a Deus pela presença do pessoal de São Carlos. Nossa igreja de São Carlos, que avança, irmãos, também. Com toda dificuldade, mas avança. Esse é o reino. Pelos irmãos de Ibaté, as almas que estão sendo salvas de Ibaté, pelos irmãos de Limeira, e por todo este nosso Brasil. A alegria de ver o Emerson, que está indo lá em São Carlos. Alegria pela vida da Dilma, que é de Ibaté, também nova lá em Ibaté. Alegria pela vida do William, que será recebido hoje, será batizado hoje, aqui em Araraquara. A dona Deolinda, que chega junto com o Júlio, que será o reverendo em breve. Enfim, irmãos, quantas coisas, quantas bênçãos de Deus. E Ele, pela sua misericórdia, como foi referido pelo presbítero de Iraci, nos agarra, e mesmo nós querendo às vezes nos esquivar, Ele segura, aleluia, por conta da graça do Senhor, assim, segura na nossa mão e não deixa, não deixa a gente às vezes sabotar a própria salvação nossa. Então, irmãos, sejam muito bem-vindos a essa comemoração. Que Deus nos abençoe, que a palavra do Senhor agora emane da boca da tua serva e traga, irmãos, esse refrigério para completar já a presença que nós já sentimos através do louvor. Como foi referido, é o teu povo, Senhor. Não qualquer povo, mas o teu povo que se reúne. Eu gostaria de chamar a reverenda Jaqueline Paz, que vai trazer para nós a palavra do Senhor. Viajou, irmão, lá de Limeira. Ela é pastora da segunda igreja de Limeira. E além de tudo, é presidente, eu sempre esqueço, ministra das missões. Pronto. Então nós louvamos a Deus pela vida das veredas, que viajou e veio para cá para trazer a palavra. Nós vamos orar então por a iluminação da palavra de Deus e vamos abrir os nossos corações para recebê-la. Mas eu gostaria também parabenizar o pessoal que organiza a mesa. Olha que coisa linda, irmãos. Mas que carinho. É a Alice? É a Alice. Sempre inovando. Deus abençoe a Alice. Só o Senhor, Alice, vai poder retribuir esse carinho, esse tempo que você emprega aqui na obra de Deus. Amém.
Fechemos nossos olhos. Senhor Jesus Cristo, é o teu povo que se reúne, Senhor, e aqui é a tua serva. Então, Senhor, ser servido nesta manhã tão especial para nós, de usá-los, a reverenda Jaqueline, que de pronto aceitou o convite para trazer-nos, Senhor, a tua palavra. Senhor, nós precisamos tanto de ouvi-la, porque a tua palavra, Senhor, é o alimento das nossas almas. Então, Senhor, nesta manhã, nós te pedimos que o Senhor a use, que a tua palavra aqueça os nossos corações. Nós te suplicamos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Graça e paz, querida igreja. É uma alegria estarmos juntos para celebrar. Festa é sempre boa e a gente gosta, né? Vai ter bolo semana que vem? Acho justo e digno. Sem bolo não é festa. Não é isso? Trago o abraço do Conselho da Segunda IPI de Limeira, dos irmãos de lá. Contem com nossas orações. É um privilégio poder falar 3 em 1, né? A gente vem para falar no aniversário da igreja e fala com 3 igrejas ao mesmo tempo. Olha aí, bênção do Senhor. Pregar em Ipaté, São Carlos e Araraquara de uma vez só. Isso é bom, pacote. Combo, né? O combo que a gente faz. E é uma alegria estar com os irmãos, poder celebrar 64 anos. O bom é que ainda é uma menina, né? Pra gente, 64 já começa, gente humano, 64 a gente já começa a pensar que a gente tem mais passado que futuro. Mas igreja, com 64, a gente ainda tem muita coisa pela frente. Não é à toa aí que nós temos igreja de 120. Nós temos IPIs que tem mais tempo, né, mais tempo de igreja do que IPI do Brasil. A IPI comemorou 120 anos, nós temos igreja que tem 122, 130. Olha aí, bênção do Senhor. E quando nós falamos, né, sobre aniversário, uma igreja que comemora 64 anos, certamente tem muita história para contar. Sim ou com certeza? Sim, com certeza. Tem muita história. E quando a gente olha para isso, né, quando a vida, ela é esse construir de histórias. Quando eu tive meu primeiro filho, eu lembro que os dois, né, nós criamos um álbum especial, as primeiras coisas, né, e a gente tirava foto. E olha que naquele tempo não é igual agora, que cada mergulho é um flash, né? Naquele tempo tinha que revelar a foto, que ficava mais caro e mais difícil algumas coisas. E as primeiras coisas tinham a ver, né, com a primeira mamada, o primeiro banho, o primeiro corte de cabelo, o primeiro corte de unha. Eu tenho a mexinha do primeiro corte de cabelo deles guardados, o primeiro dentinho, né, o primeiro passo, a primeira palavra. A gente até anotou lá qual foi a primeira palavra, porque para gente que é pai de primeira viagem, tudo é motivo de celebração. E a gente começa a notar e a ver o desenvolvimento do nosso filho, e isso alegra o coração da gente. E para isso tem a foto, né, guardando cada momento que a gente julga especial na vida dos filhos. E isso não é diferente da vida da igreja. Eu não sei, mas eu acredito que tem muita foto guardada dessa igreja, não tem? Algumas talvez até um pouco amarelada com o tempo. Mês passado, a segunda IPI de Limeira completou 52 anos. Olha aí, gente, mais novinho, um cadinho, né? E o mais legal é fazer aquela coisa que a gente que está... Eu vou falar crente velho de igreja com todo respeito e amor, tá bom? A gente que é crente velho de igreja faz aquela recapitulação de foto, né? Do primeiro culto, primeiro tempo, primeiro pastor, primeiro conselho. E a maioria dessas fotos, eu estou falando de Limeira, não estou falando de Araraquara, são fotos em branco e preto. Depois já começa a melhorar, né?
Fotos coloridas. E agora, melhor ainda, com as fotos digitais, que a gente percebe que a qualidade é diferente. E quando nós comemoramos um aniversário, uma igreja que tem muita história para contar, a gente sabe que dentro da igreja nós temos grupos de pessoas que gostam de compartilhar essa história a partir de algumas perspectivas. Algum grupo, alguns vão dizer assim, aqueles que são mais saudosistas, vão olhar para aquelas fotos, usam até aquela expressão, no meu tempo. Se você nunca falou, você já ouviu. Eu já estou entrando na fase de falar também, no meu tempo. Esse grupo de irmãos começa a falar, no meu tempo de mocidade, no meu tempo de criança, no meu tempo, daqueles que já estão há muito tempo na igreja, gostam de recordar as histórias a partir da sua própria experiência. Mas nós também temos um outro grupo que, vamos pensar assim, olha para a história e fala de situações complicadas que a igreja viveu. É o povo que olha para acontecimentos não agradáveis, tal ano, aquele ano foi um ano difícil. Quem aqui vai lembrar do ano 2020, 2021 como um ano fácil? Alguém ainda lembra da pandemia ou vocês já esqueceram da pandemia? Tem como esquecer? Que tsunami foi aquele na vida da gente? E a gente pode lembrar isso à igreja. Aquele ano foi um ano difícil. Foi um ano difícil para as igrejas, para nós, até mesmo para o presbitério, Nós tivemos 3 pastores que ficaram fora de combate, 3 igrejas que ficaram sem pastor por um período de meses, porque um faleceu, 2 ficaram internados e um ficou 160 dias de UTI. E o mover do presbitério, cuidando das igrejas que ficaram sem pastor por esse tempo. Foi a 4ª IPI de Limeira, a 2ª IPI de Limeira e a IPI de Mojimirim. Isso tudo em 2021, foi assim, toque de caixa. E às vezes a nossa história também, naquele ano foi um ano de enchente, ou então foi um ano, vou falar um negócio que aqui é muito interessante, Morada do Sol, foi um tempo de calor terrível, lógico, a Morada do Sol, tem que ser quente aqui mesmo. Então às vezes nós temos grupos que vão olhar para histórias difíceis que enfrentamos, e tem outros que vão por outro caminho da história. Eles vão lembrar no momento de, eu me lembro da construção do templo, ou da reforma, ou da compra dessas cadeiras, ou quando a gente adquiriu a casa pastoral, quando a gente construiu o espaço infantil, o espaço do Conte Comigo, A gente vai lembrando também por situações de construção e de espaço que a igreja vai fazendo ao longo da sua jornada. Então nós temos várias formas de contar a mesma história. Todas elas estão certas, mas depende de um único olhar. E hoje é um dia de celebração. E celebração é dia da gente olhar para a história, sim, para o passado, para aquilo que foi escrito, para aquilo que nós vivemos de bom e também de complexo. Não vou dizer que é ruim, mas de complexo. Pessoas que chegam, pessoas que saem, situações que nós enfrentamos. E olhar para a história é olhar para aquilo que nós construímos ao longo de 64 anos. Tanto é que quando você está dirigindo o carro, tem um espelhinho aqui. Como é que chama? Retrovisor. Para que serve o retrovisor? Retocar a maquiagem? Também. Desculpa, meninos, isso é privilégio nosso. Para que mais que serve o retrovisor? Ver o que está atrás. Precisamos, às vezes, olhar para trás. Olhar para trás é importante, mas, acima de tudo, celebrar é olhar para frente. Por isso que tem um espaço aqui que a gente chama de para-brisa. Qual a diferença de tamanho do para-brisa e do retrovisor? Sabe por quê?
história é importante, nós devemos olhar, mas ela não vai ocupar o tempo todo. O espaço maior é para aquilo que está à nossa frente. É por isso que ele é muito maior, porque a gente já tem uma visão mais ampla. Nós precisamos olhar para trás, talvez para entrar à esquerda, entrar à direita, fazer uma conversão, mas nós precisamos o tempo todo nos concentrar para frente. Celebrar o aniversário da igreja é olhar para trás, para a nossa história, para aquilo que foi escrito, mas é também olhar para frente, para aquilo que nós estamos recomeçando, para aquilo que nós estamos escrevendo, de olhar para o futuro, aonde queremos chegar. Eu fico pensando sempre que a gente precisa ter um olhar de gratidão, porque independente dos problemas, das dificuldades, das lutas, independente de qualquer coisa que tenha acontecido, nós estamos aqui agora, celebrando 64 anos, e isso significa que Deus abençoou a vida dessa igreja, que Ele tem abençoado a vida dos irmãos, e que mesmo Deus, que já abençoou lá no passado, Ele continua abençoando com muitas outras bênçãos, e nos abençoará, porque Ele ainda tem bênçãos preparadas para o futuro. Então a gente olha para o passado, não tem problema, precisamos saber de onde viemos, de tudo que vivemos, para observar as dificuldades, para lembrar das bênçãos, mas a gente precisa olhar para o futuro, porque também é o que Deus tem para esse, como é que fala 64? Entenderam? Eu não vou repetir, que vai dar um dessa igreja. Nós precisamos escrever, estamos encerrando ou começando o capítulo 64 dessa igreja. E eu espero que tenhamos ali 100, 120, 150 até a volta de Cristo. O que Deus tem pela frente, mas não é só para 64 anos, para este ano, mas é o que Deus tem para agora, 2024, 25, 26, e o que Deus tem para esta igreja, nesta cidade, que tem quantos habitantes? 240. O censo de 2022, que é o que está ainda acessível, né? Está lá 242 mil e um quebradinho, eu não anotei. Quase 250 mil habitantes. Quantos membros tem essa comunidade de fé? 40. Olha aí. Significa que nós temos um público a ser alcançado. E sempre é tempo oportuno da gente repensar a nossa história. Isso vale para o começo do ano, não é assim? Final do ano? Quais são os propósitos que a gente faz? Ano novo, vida nova. Esse ano eu vou ser fitness. Faz 20 anos que eu digo isso. A gente faz um monte de proposta, não é? E isso vale para o recomeço de um aniversário da igreja, em pensar o que nós queremos, repensar a caminhada diante de um mundo, de uma sociedade com tanta dificuldade. E aí eu quero começar falando de uma parábola moderna, vamos dizer assim, né? Um vilarejo que tinha riachos, onde havia um grupo de pescadores. E nessa época, no passado, havia muitos peixes e era muito fácil pescar. E semana após semana, mês após mês, ano após ano, esses homens, essas mulheres viviam desses rios. E eles começaram a se denominar de pescadores. E então, enquanto eles conversavam sobre pesca, eles começaram a se reunir e faziam reuniões para falar a respeito de serem chamados de pescadores. E eles se reuniam frequentemente, então eles falavam sobre o que significava pescar. Eles defendiam a pesca como uma ocupação importante para aquele momento histórico. Eles declaravam que a pesca era a tarefa principal deles como pescadores. E eles procuravam outras pessoas para também serem pescadores.
E com isso, eles buscaram estudar para melhorar os métodos. E eles criaram um slogan, tipo assim, a pesca é a tarefa de todo pescador. E aí, né, a frase mais óbvia, todo pescador é um pescador. Acontece que enquanto eles estavam reunidos para falar de pescaria, de métodos de pescar, de como ser um pescador, adivinha o que eles não faziam? Não pescavam mais. Eles falavam com orgulho. Eles falavam assim, vamos fazer agora uma campanha dos pescadores. Eles faziam a festa do mês dos pescadores. Eu estou tomando cuidado para não falar pecadores, mas é pescadores. E aí eles faziam diversas reuniões para falar sobre pesca, para falar sobre peixe. Eles estudavam sobre isso e eles criaram inclusive uma sede para os pescadores. Lá como é que chama? Sindicato de Pescadores, obrigada. Onde eles se reuniam ali para sentar e conversar sobre pescaria. Agora, uma coisa que eles não faziam mais era pescar. Eles faziam tudo isso e não pescavam. Mas eles continuavam se reunindo regularmente. Inclusive, organizaram um conselho para organizar os pescadores. E esse conselho era um conselho muito sábio. Mas o conselho também não pescava. E eles foram construindo centros de treinamento para pescadores. Tinham alguns até que foram enviados para aprender como pescar, faziam cursos, faziam campanhas de pesca, faziam mestrado, até doutorado em pescaria. E eles eram ótimos na parte teórica, eles estudavam tudo isso, mas ninguém pescava. Alguns se dedicaram tanto ao estudo que eles começaram a viajar, e de centro de pesca a outro centro de pesca, para falar sobre pesca. Mas eles mesmos não pescavam mais. Eles sabiam tudo sobre pesca, mas não pescavam. Um bom tempo depois de uma reunião emocionante sobre a necessidade de pescar, um jovem foi tocado. E ele então levantou e comentou que não pode ser pescador quem nunca pescou. E quando ele disse essa frase, só é pescador quem pesca, e não quem sabe o que deve fazer, você deve ter imaginado o auê que foi. Muitos ficaram feridos quando essa pessoa sugeriu que aqueles que não pegam peixe realmente não são pescadores. Não importa o quanto eles afirmassem ser pescadores, mas essa afirmação estava correta. Não adianta afirmar ser um pescador se você não pesca. Uma pessoa poderia perguntar isso para você. Você entenderia que alguém que nunca pescou é um pescador? Você diria que alguém que nunca pescou é um pescador? Sim ou não? Não? Alguém que nunca pescou, poderíamos chamá-lo de pescador? Um pescador que ano após ano nunca pega um único peixe? Pois bem, não é sobre isso que eu quero falar. Eu quero falar sobre a palavra de Deus. Mas essa parábola moderna, a gente vai retomar ela um pouquinho mais para frente, mas ela tem a ver com você e comigo. Sobre aquilo que o Senhor tem nos chamado, dia após dia. Eu quero te convidar a abrir o Evangelho de João, capítulo 21. Você que já está há algum tempo na igreja, provavelmente você já conhece esse texto. Se você está chegando agora, é um texto belíssimo também, para vermos o que Jesus quer falar ao nosso coração. Evangelho de João, capítulo 21. Nós vamos ler a partir do versículo 1 até o 17.
João 21, de 1 a 17. Diz assim: hoje eu estou com a versão revista e atualizada. Geralmente eu uso a linguagem de hoje, mas na correria eu lido errado. Não é errada, ela é certa. Eu só gosto da linguagem mais nossa, né? Para aqueles que estão começando a chegar na igreja, ela é mais fácil de compreender. Perdão, não quero ofender ninguém. Eu gosto mais da NTLH ou NVI. Mas vamos de revista atualizada, que é tão boa quanto. Diz assim: depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhes Jesus: filhos, tens aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali uma das brasas, e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhes Jesus: trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhes Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? E ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. E pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas. E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, e tu sabes que eu te amo. E Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Deus querido, que as palavras dos nossos lábios, o meditar do nosso coração, sejam agradáveis na tua presença, ó Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Só para a gente entender um pouco essa história de forma resumida, você já se sentiu desmotivado, desanimado, porque você tinha uma expectativa e de repente ela não se conquistou, não se concretizou? O pessoal aí que está virando SISU, Enem, não é? Vestibular, a expectativa do resultado de uma prova, e a gente tem expectativa de passar e não passa, ou a entrevista de um emprego, a gente precisando, a expectativa e ela não vem. É mais ou menos isso que Pedro e os discípulos estavam sentindo. Por 3 anos eles encontraram em Jesus
aquele que eles esperavam, o Messias, o Filho de Deus. E de repente, o Messias, que segundo a profecia viria para destruir o mal, o inimigo, morreu, ou mataram ele. Já imaginou qual foi a cabeça, o que passou na cabeça deles? Será que a gente acreditou na pessoa errada? Porque não era ele que vinha salvar o mundo, como é? E agora que ele está morto? O que será da gente? E João vem contando toda essa história, né, desde o nascimento de Jesus até aqui o final, sobre quem era Jesus Cristo. E não só Pedro estava chateado e triste com a morte de Jesus, sem entender ainda o que estava acontecendo. Mas eu imagino que ele ficou pensando, isso não está explícito aqui no texto, mas talvez ele também trouxesse no seu coração a tristeza, porque dias antes desse episódio aqui, ele havia negado Jesus Cristo. Quantas vezes? 3 vezes. Você já imaginou a culpa que ele podia sentir? Porque Jesus avisou antes: Pedro, preste atenção, te digo que você ainda vai me negar. Ele: tá doido? Não é não? Vou com o Senhor aonde tiver que ir. Antes que o galo cante, Pedro, você vai me negar. Eu não vou nada. E antes do galo cantar, o que é que ele fez? Já imaginou a culpa que talvez ele tivesse sentido naquele momento? Ao mesmo tempo, saber que negou o seu Senhor, e ao mesmo tempo saber que agora Jesus estava morto, não tem chance nem de pedir perdão, porque ele fugiu. Né? Quando somente um discípulo acompanhou Jesus até a cruz. E eu fico imaginando, isso não está no texto, mas é um fantástico mundo de Bob. A minha cabeça funciona numa outra velocidade. Mas eu fico pensando que talvez Pedro estivesse pensativo: não sou ninguém. Porque eu dizia, até no primeiro momento lá diante do soldado, eu me coloquei na frente de Jesus, cortei até a orelha de alguém para defender o meu Jesus, mas quando Jesus precisou, eu neguei ele 3 vezes. Talvez Pedro estivesse agora curtindo a sua tristeza, a sua decepção, talvez até como uma fuga. Ele está sentado na praia, assim, desolado, e de repente ele fala, está lá no versículo 3, vão pescar. Já aconteceu de você estar em casa assim alguma vez, assistindo televisão, e de repente, vou dar uma volta, tomar um picolé, porque está tão entediante, você está tão triste com as coisas, eu preciso reagir de alguma forma. E Pedro, mais ou menos, estava sofrendo essa tristeza, né? Tanto o seu sentimento de ter negado e a morte do seu Senhor. E então ele se levanta e fala: eu vou pescar. Porque se tem uma coisa que eu sei fazer é pescar. Alguns vão cozinhar. Vou fazer um bolo. Vou fazer pão. Vou cantar uma canção. E então ele toma essa atitude, e os discípulos, os outros que estavam com ele, diz: também nós vamos contigo. Jesus conhecia o coração do Pedro e dos outros discípulos que estavam com ele. E a gente olha para essa história e começa a pensar em o que é que estava, qual era o sentimento deles. Há uma decepção, porque eles sabiam que Jesus Cristo é o que viria para salvar, para vencer Roma, para destruir os exércitos romanos, porque na cabeça nossa só vai destruir aquilo do momento, não entendia que a destruição era muito mais ampla e eterna. Mas lembrem-se que Jesus, quando encontrou Pedro, lá no início do Evangelho, Pedro estava fazendo o quê? Pescando. E Jesus passou por Pedro e falou o quê? Se quer vir após mim, venha, e eu farei de você pescador de homens. Perceba que Jesus chamou Pedro para ser pescador de homens e não de peixe. Jesus está querendo ensinar uma lição aqui para nós. Porque Jesus está querendo que neste momento
Pedro pudesse se reconciliar com ele mesmo e com o próprio Jesus, porque Pedro estava totalmente desanimado, e Jesus estava ali e falou com Pedro, e percebe então que eles estavam ali o tempo todo, e Jesus, depois de uma conversa, só ele e Pedro, não tinha mais os discípulos, ele pergunta: Pedro, tu me amas? E Pedro responde: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E se você for nos originais, a pergunta de Jesus é: tu me amas? E é o verbo grego ágape, é o amor transcendental, maior que pode existir. Mas o que Pedro responde, tu me amas, é o filéu, que é o amor de amizade. É tipo, Jesus pergunta: você me ama? E Pedro responde: eu gosto do Senhor. Foi mais ou menos isso a resposta de Jesus. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu gosto de ti. Pedro ainda devia estar pensando que há 3 dias atrás eu neguei o Senhor Jesus. Quem sou eu agora para dizer que eu amo? Talvez o sentimento de culpa fizesse com que ele não conseguisse dizer de verdade o seu sentimento. Claro que pensando nisso, porque humanamente falando, já pensou se Jesus pergunta: Pedro, você me ama de verdade? E ele fala: eu te amo. E Jesus vira para ele: mas tu me negou, que eu estou sabendo. Não é assim quando a gente carrega uma culpa? Quando a gente faz algo errado, a gente tenta minimizar. Não, vou falar só que eu gosto, que eu sou legalzinho, porque vai que ele joga na minha cara. Percebam que esse texto, e aqui tem muitas lições para serem tiradas, mas o que eu quero focar é isso. Jesus Cristo veio ao nosso encontro para nos reconciliar com a gente mesmo e com Ele, para tirar de nós o peso, a culpa. E talvez Pedro estivesse ali naquela insegurança, mas Jesus por 3 vezes pergunta a ele. E a gente vê aqui uma das respostas de Jesus, quando ele fala: eu gosto sim do Senhor. O que ele fala? Apacenta os meus cordeiros, pastoreia as minhas ovelhas. E Pedro fala a primeira e fala a segunda vez, e Jesus por uma terceira vez pergunta: tu me amas? E qual é a resposta de Pedro na terceira vez? Senhor, versículo 17. Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu: Senhor, tu sabes todas as coisas, e tu sabes que eu te amo. É por isso que Pedro precisava reconhecer primeiro o quanto ele amava o Senhor, para que só depois Jesus desse a tarefa: então cuide das minhas ovelhas. Jesus é incisivo 3 vezes. É uma ideia de não ter mudança de foco, porque Pedro talvez ainda estivesse olhando para o tempo de decepção, porque talvez Jesus não respondeu a oração dele como ele queria. Agora Jesus tinha até morrido, mas agora ele viu: Jesus realmente ressuscitou, está vivo. Mas Jesus poderia talvez jogar na cara de Pedro os seus pecados, e não foi isso que Jesus fez. Mas então eu quero ler esse texto da história de uma pesca, fazendo essa referência anterior, e pensar com vocês alguns desafios aqui para nós como igreja de Araraquara. Nós temos os nossos medos, nós temos as nossas falhas, e se a gente for bem honesto com as nossas mazelas, nós temos as nossas limitações, a começar de mim mesmo, é que eu estou falando, né? Se a gente for bem honesto diante do Senhor, a gente tem muita coisa para confessar e dizer das nossas limitações, que nós não estamos fazendo aquilo que deveríamos fazer. Mas Jesus não está olhando para os nossos pecados,
Ele morreu na cruz para pagar o preço pelos nossos pecados. Jesus não estava olhando para as falhas de Pedro. Jesus não estava olhando porque Pedro havia negado a Jesus. Jesus não havia olhado para Pedro porque ele tinha deixado de ser discípulo para voltar a ser pescador. Jesus estava olhando para o potencial de Pedro. E aí, apesar de todos os nossos medos e falhas, o grande convite que Jesus faz para Pedro e que Jesus faz para todos nós é assim: volta para mim. Volta para mim. Pode ser que em algum momento nessa jornada de 64 anos, o teu coração se desanimou. Talvez em alguns momentos, porque tinha poucas pessoas frequentando a igreja, o teu coração se abateu. Talvez você tenha até perguntado: onde foi que eu estou errando? Porque a igreja não está mais crescendo. E esse abatimento pode tomar conta de nós. E quando Jesus vai para aquela praia, depois de ter deixado Pedro a noite inteira tentando pescar, e o texto diz que Pedro não pescou nem peixe. Você já tentou fazer alguma coisa que faz uma vez e dá errado, faz 2, 3, 4, 5 vezes e continua dando errado? Aí vem alguém de fora e diz: faz isso que vai dar certo. Como você se sente? Eu, Jaqueline, aí eu vou falar de mim. Eu fico com sangue nos olhos. Sabe de nada, eu estou aqui trabalhando a noite inteira para pensar. Criaturinha, não sabe o que eu estou vivendo e vem dar palpite. Você já foi em algum pesqueiro que você paga para ir pescar? E não pesca nada? Aí venho eu, que rapaz, o povo tá nervoso, vai pescar, e se eu for pescar eu fico nervosa, mas a gente pode falar? O que eu vou fazer nesse lugar que a gente pode conversar? Nem pode falar alto, senão espanta os peixes. Por isso que ninguém me leva, nunca me convidaram. Sabe que eu vou perturbar o juízo deles, dos peixes e dos pescadores. Você já imaginou a noite inteira, e eu que nunca pesquei, já tentei, gente, me levaram já. Me levaram, acho que eu fui 2 vezes pescar. Meu marido abandonou a ideia, falou: não, vai fazer outra coisa. Deixa que eu vou sozinho, que é melhor. Porque às vezes a gente fica desanimado. E Pedro passou a noite inteira, e gente, ele não estava na varinha não, ele estava na tarrafa, na rede, aquilo que você joga e vem um monte de peixe. E alguém lá na beira da praia, distante, portanto Jesus devia estar berrando, embora fosse de madrugada, ainda escuro, mais silencioso, não tinha trânsito, mas Jesus precisou falar alto: ei, joga do outro lado. Eu e Pedro, como ele é meu parente, pavio curto, eu imagino que ele falou: quem é esse rapaz na beira da praia? Estou aqui a noite inteira e ele me manda jogar. Talvez ele estivesse ali, até nessa decepção, repensando a sua vida, se ele deveria seguir com essa história de ser discípulo de Jesus ou não. E por isso ele abandonou por um momento o ser discípulo e voltou a fazer aquilo que ele sabia, que era pescar. E aquilo que ele sabia não estava dando certo, porque nenhum peixe ele pegou. E então Jesus dá uma ordem: joga do outro lado. Pedro tinha negado Jesus, mas Jesus sabia dos limites daquele homem. Jesus sabia das dificuldades. Jesus estava lá preparando uma fogueirinha, tinha já providenciado. A gente não sabe, se foi uma noite milagrosa, como é que foi, ou se Jesus gastou um tempinho, mas Jesus fez o próprio pãozinho. E pão para nós, e hoje é um dia especial, porque a mesa com o pão está aqui, ela tem um símbolo muito profundo para nós cristãos. Jesus estava ali com o pão quentinho, aguardando aqueles homens. E aí Jesus já tinha colocado alguns peixinhos, e diz o texto que Jesus fala com eles: joga a rede para cá. Como assim? Mas então eles fizeram isso.
Assim, versículo 6, assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Outro versículo diz que pescaram 153 grandes peixes. Não foi aquele miserê, não. Eram peixes grandes. E então Jesus, depois de ter, o Pedro, depois de ter passado a noite inteira pescando e jogado a rede de tudo que era lado, agora então ele vê que por causa da palavra do Senhor, por obedecer à voz de Jesus, ele consegue trazer uma cesta cheia, uma rede cheia de peixe. Irmãos, às vezes a gente fica triste com a nossa própria caminhada enquanto igreja. A gente pode falar assim, poderíamos isso, a gente poderia ter feito aquilo, a gente devia ter feito aquilo. A gente acaba olhando para o passado, porque talvez eu tenha negado Jesus, ou abandonei Jesus sozinho. Às vezes a expressão é choramingando, murmurando por coisas que a gente acha que deveria ter feito e não fez. Isso tem a ver com a nossa vida pessoal. Muitas vezes todos nós temos problemas, não é porque somos cristãos, não. Às vezes tem alguma área que está precisando, seja um problema de saúde, seja um problema familiar, seja um problema de família, seja um problema de desemprego, e às vezes é tudo junto de uma só vez. E a vida é assim, e Jesus nos avisou: no mundo vocês passarão por aflições, mas tenham bom ânimo. Se animem, se fortifiquem, olhem para frente. Talvez a história do passado não foi tão bonita, mas há algo novo que está sendo feito. E esse é o convite de Jesus para nós, porque é o mesmo convite que o Senhor Jesus fez para Pedro. E quando chamou para a fogueira, Jesus queria cuidar de Pedro. O cara que tentou cortar a orelha do soldado estava lá talvez até preocupado por ter negado a Jesus e estava tão decepcionado que ele falou: é melhor eu ser quem eu era antes de encontrar Jesus. Vou voltar a ser pescador. A gente não sabe se talvez um pouco relutante ou não, mas ali o milagre aconteceu. E o milagre não foi a pesca de 153 peixes, mas foi o coração de Pedro sendo tratado. Irmãos, algumas vezes na nossa caminhada de fé nós temos dificuldades de reconhecer Jesus em alguns momentos da nossa vida. Às vezes a tristeza, às vezes o problema, às vezes as circunstâncias são tão difíceis para a gente, que Jesus está ali do nosso ladinho, mas a gente não está vendo. Tanto é que Jesus, quando fala, Pedro nem imagina quem é o discípulo amado que fala: é o Senhor. E quando ele fala, Pedro: eita que eu vou lá então, se é o Senhor eu quero estar perto dele. Nem sempre a gente reconhece Jesus, porque os nossos olhos estão marejados por lágrimas de sofrimento, de decepção, de angústia, de medo, de insegurança. Mas Jesus continua dizendo: vem comigo, olha para mim. Jesus podia fazer um milagre de trazer todo mundo da terra, trazer comida, peixe, mas Jesus queria a colaboração daqueles homens. Tanto é que Jesus já tinha feito o pãozinho e a fogueira. E ele falou para os discípulos: tragam os peixes. É vocês que vão trazer os peixes. Jesus tem poder de transformar a cidade de Araraquara. Amém. Mas Ele escolheu fazer a obra através da sua vida. Amém. Você tem sido chamado para pescar. Apesar dos nossos medos e falhas, a gente precisa voltar para Jesus. Essa é a primeira coisa que o texto nos fala. Às vezes o desânimo fala: melhor eu ser quem eu era antes de conhecer Jesus, vou voltar a ser pescador. Impossível, depois de um encontro com Jesus, a gente ser o que a gente era antes. A gente pode até querer, mas o Espírito Santo vai nos incomodar. E Ele está lá junto da fogueira, nos esperando. Em segundo lugar, sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Apesar de tudo, se Jesus estiver falando: joga a rede para lá,
jogue. Siga o som da voz de Jesus. O problema é que no nosso tempo é cheio de barulho, e esse é o problema da nossa geração, da nossa gente. A gente é capaz de maratonar uma série da Netflix no final de semana todinho. Não vejo problema nenhum nisso. Faça isso, eu faço, eu gosto. Mas não permita que o seu tempo seja somente dedicado a isso e você não tenha tempo para ouvir o que Jesus tem para falar para você. É tempo de parar as nossas coisas para dar ouvidos à voz do Senhor Jesus. E em terceira e última coisa que esse texto nos faz pensar é que apesar do nosso passado, apesar da nossa vontade de desistir de vez em quando, por causa dos problemas, há uma ordem de Jesus que a gente precisa seguir, que é: volte a pescar. Apesar dos seus medos e falhas, a gente precisa voltar para Jesus. A gente precisa ter sensibilidade à voz de Deus. E a gente precisa, apesar do passado, saber que a ordem de Deus é: continue em frente. Volte a pescar. E aqui eu não estou falando de peixe. Aqui não estou falando de peixe. Jesus está a 100 metros de distância. Mas ele conhecia o coração de Pedro. E se a gente for pensar em Araraquara, tem 242 mil habitantes. Quantas pessoas que estão desiludidas, chateadas, até mesmo com Deus, com a instituição da igreja, desanimadas com o dia a dia, e que estão esperando ouvir a voz do Senhor Jesus. E às vezes a gente fica aqui na igreja, fazendo reunião sobre pescaria, entendendo que sabemos pescar, que a gente foi chamado para pescar, mas não podemos esquecer que a pesca, o saber pescar, não é mais importante do que pescar. Não dá para dizer que somos pescadores de homens e de mulheres nessa cidade se a gente só ficar falando de pescaria. Nós precisamos começar a pedir para o Senhor dar trabalho para a gente. Nós precisamos sim falar de pescaria, nos preparar para a pescaria, discutir estratégias de pescaria. Mas acima de tudo nós precisamos pescar. Mas tudo começa com o nosso coração, Senhor Jesus. Vocês amam a Jesus? Amém. Apacenta as suas ovelhas. Amém. Ele está dizendo: sou eu. Vocês amam Jesus? Vocês amam Jesus? Sim. Apacenta o rebanho do Senhor. Essa igreja tem um chamado especial nessa cidade. 64 anos de vida. E se Deus preservou essa igreja até aqui, é porque Deus ainda tem muitas bênçãos para derramar. Não só aqui nessa igreja, mas em toda a cidade de Araraquara. E o chamado é para você que está me ouvindo nesta manhã. Você está me ouvindo? Amém. Sim. Então ouça também o Espírito, Jesus Cristo, dizendo: apacenta o meu rebanho, cuida das minhas ovelhas. Que Deus abençoe essa amada igreja. Há um desafio grandioso diante dos nossos problemas pessoais, das nossas decepções. Muitas vezes a gente quer voltar para o que a gente era antes, porque é mais fácil, é o que a gente sabe fazer. Jesus está nos chamando: volta para mim. Volte a ser pescador, pescadora de homens e mulheres que precisam ser alcançados. A experiência da nossa vida com o Senhor seja também uma experiência prática de anunciar aquilo que aconteceu há 2000 anos atrás e chegou até aqui há 64 anos atrás e continua sendo contada essa história de que só há salvação em Jesus Cristo. Que Deus abençoe e fortaleça e molde o nosso coração para que a gente olhe pela frente, pelo retrovisor, lembrando a história, mas para frente, para aquilo que Deus quer fazer neste lugar, nessa cidade, através da sua vida. Amém.
Amém. Amém. Louvado seja Deus pela vida da pastora Jaqueline. E em nome do conselho é uma alegria, né, Deus conosco. Falo aqui no nome de todo mundo, que ontem a gente, né, se reuniu combinado, né, hoje eu sou a porta-voz. Então eu falo no nome do conselho, que seja muito bem-vinda, Deolinda, que seja uma estadia. Vou pensar olhar para frente, né, por muito tempo, né, a ela, ao Júlio, que é a esposa do pastor Júlio, é uma alegria tê-los conosco, é uma satisfação. E que Deus abençoe vocês na vida da igreja. Que vocês sejam bênção para nós também, eu creio que já estão sendo. E aí, William, você vai ficar de conselho primeiro. De frente para nós aqui, porque nós vamos fazer algumas perguntas e você vai responder para o conselho. Bom, gente, ó, como a gente tem uma colinha aqui, né, mas vocês podem... Não tem, mas vai ter depois... Tem uma parte aqui que ele vai precisar falar, que eu acho que ele não sabe de qual eu passo para ele. Então, em nome do conselho da igreja, a gente apresenta o William para a igreja, William César dos Santos Rodrigues, para o batismo e a sua pública profissão de fé. E eu pergunto, William, você deseja ser batizado? Você renuncia ao mal em todas as suas formas e o seu poder no mundo? Você renuncia os caminhos do pecado que o distanciam de Deus? Você reconhece a Jesus Cristo como seu único e suficiente Senhor e Salvador? Compromete-se a seguir a Jesus Cristo com fidelidade, obedecendo a sua palavra e testemunhando sempre o seu amor? E aí agora eu queria que você virasse para a igreja. E eu pedi para os membros da igreja de Araraquara, de Ibaté e de São Carlos, porque somos todos membros da mesma igreja, que ficasse de pé, para você olhar bem para a cara deles, tá? Porque esses são os membros da igreja. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Os irmãos, como membros da igreja de Jesus Cristo, prometem orientar e instruir o William por palavra e exemplo, com amor e oração, ajudando a conhecer e seguir a Cristo, a fim de que seja membro fiel da sua igreja? Sim. Pode sentar. Guardou bem, né? E eu pedi para ele sentar, eu quero fazer uma pergunta para vocês não ficaram de pé, tá? Mas é que para ele ver quem está prometendo. Mas eu queria falar para vocês. Vocês prometem perseverar na doutrina e na comunhão da igreja, no partir da oração, do pão das orações, juntamente com o William? Sim. Então, o William pode vir aqui. Pode ajoelhar, não precisa ficar tão perto, ficar com medo. Calma. Vou pedir para a Marina. E eu vou pedir para a Meire, o presbítero Meire, fazer essa oração pela ajuda dele nesse momento. Senhor Jesus, graças te damos, Pai, por essa vida do William. Agradeço, Pai, por esse momento tão importante. É verdade. Que ele tomou essa decisão. Amém. Está apresentando diante do teu povo. Principalmente, ele já se apresentou diante de ti. Amém. Nós agradecemos porque o Senhor é um Deus misericordioso. É verdade. E alcançou o coração do William. Amém. E o William resolveu te seguir. Amém. Resolveu te escutar. Agradecemos por tudo, em nome e por amor do teu Filho amado Jesus. Amém. William, filho da promessa, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Seja bem-vindo à comunidade de fé. Pode ficar em pé. E eu fiz um pouquinho diferente agora. Eu deixei o credo para depois. Que agora você é membro da igreja. Junto com a igreja, vamos todos juntos fazer uma só voz a profissão de fé, que é o credo apostólico. Que está aí no seu boletim. Está também na projeção. E aí aqui o pessoal está sem cola, né? Vocês conseguem ver lá, né? Então vamos fazer todos juntos o credo.
Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. William, seja bem-vindo a essa família da fé. Tem uma lembrancinha para você que a reverenda... Ah, já está aqui. Desculpa, o pessoal está mais rápido que eu. Obrigada. Que o pastor Júlio vai entregar para você em nome da igreja. Vocês podem se assentar e aí depois você dá um abraço bem forte no William. Ele vai olhar para sua cara e falar: eu lembrei que você foi lembrar para mim. Para que a gente possa caminhar. A fé, ela começa no nosso coração, mas ela se torna comunitária. Amém. E após a gente celebrar o batismo e receber novos membros, a gente se alegra na mesa do Senhor. Amém. Eu passo a palavra para a reverenda Jaqueline, que ela vai nos direcionar agora. Eu quero convidar o pastor Adilson. Privilégio participar dessa mesa ao lado desse irmão. Como pastor, né, titular da igreja, importante a mesa do Senhor. Essa mesa não é mesa da IPI de Araraquara, nem da pastora Jaqueline, nem da pastora Dilson, é a mesa do Senhor. E todos nós somos convidados a participar dela com alegria e gratidão pela salvação que há em Jesus Cristo. Esse aqui é um memorial para que a gente se lembre do amor derramado na cruz, para que a gente se lembre que não importa o que você fez no passado, Jesus está te dando uma chance de ser diferente. E é por isso que Ele deixou a mesa, para que a gente celebre a cada tempo, fazendo isso em memória dele. Que esse seja um tempo especial ao teu coração. Para vir aqui à frente. Para a gente refletir também no que temos feito de errado, pedir perdão e dizer: Senhor, fortaleça-nos na força do teu poder, do teu nome, para que a gente continue te servindo, mas antes de tudo te amando, para respondermos positivamente ao chamado do Senhor de sermos pescadores de homens e mulheres. Quero convidar o licenciado Júlio para estar orando neste momento. Obrigado, Senhor, porque como igreja nos reunimos para louvar o teu nome. Na verdade, temos esse privilégio, Pai. E também temos o privilégio, Senhor, de participar da mesa, a mesa do Senhor, a mesa que o Senhor nos convida para fazermos parte, Pai. Obrigado, Deus. Que o Senhor continue, ó Deus, derramando essa bênção, Senhor, na nossa vida, de entender, ó Pai, que somos pescadores de homens, que somos pescadores, ó Pai, para nos dar vida nessa cidade, Pai, e levar pessoas a se mostrar diante do Senhor, que ao participarmos da mesa, Pai, sabemos, ó Deus, que o Senhor, Pai, está eminente na tua mão, que o Senhor nos prometeu voltar a buscar a sua igreja, e que essa igreja, Deus, quando o Senhor voltar a buscar
alcance a todos que o Senhor quer que sejam alcançados. E nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou consigo o pão, tendo dado graças, o partiu e disse: esse é meu corpo que é dado por amor de vós. Comam dele todos, façam isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de partir o pão, ele tomou o cálice dizendo: esse é o cálice da nova aliança do meu sangue. Fazei isso em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão, beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Todos juntos partilhemos do pão e do cálice. Deus querido, nós te louvamos, te adoramos porque o Senhor é bom. A tua misericórdia dura para sempre, a tua fidelidade não tem fim. E a tua fidelidade tem se feito presente aqui neste lugar há 64 anos. Obrigado, Senhor, pelos testemunhos desses irmãos e irmãs. E que acima de tudo eles continuem olhando para o Senhor, sabendo que o Senhor está ao lado deles todos os dias da vida deles. E que aqui seja um lugar, ó Pai, de acolhimento, seja um lugar, ó Pai, de receber pessoas, e seja um lugar onde a salvação aconteça dia após dia. Por isso, Senhor, dá coragem e ânimo, renova, Senhor, a alegria da Tua salvação na vida dos Teus filhos e filhas, para que nós possamos sair daqui alimentados, fortalecidos pela Tua palavra, mas também animados e fortalecidos pelo Teu Santo Espírito, que nos dá coragem para fazer a Tua vontade, de falar do Teu amor para as outras pessoas. Cuida de cada um de nós no retorno aos nossos lares, em que a gente possa, durante essa semana, refletir a Tua luz para aqueles que ainda andam nas trevas. Pai, usa as nossas vidas para a honra e glória do Teu santo nome, em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus que ultrapassa o nosso entendimento, e que as ternas consolações, a companhia, os dons e os ministérios do Espírito Santo seja com cada um de vocês, seja com a tua família e seja com todo o povo de Deus sobre a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém. Amém.